Boa noite a você que está aí acompanhando o nosso culto no online ou aqui no presencial. É um prazer receber vocês. Pode se assentar quem está aqui no presencial. Se você está com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a Oikos. A Oikos é uma igreja que está nascendo aqui na cidade de São Carlos. A Oikos quer ser a família para todas as pessoas, uma casa onde todo mundo pode crescer no seu relacionamento com Jesus. E, glórias a Deus, dezembro chegou. Por várias razões. A maior delas é que dezembro significa para nós cristãos, como o André disse, o advento. O advento é esse tempo de espera, de preparação para a chegada do Messias, do nosso Rei Jesus. E a gente fica muito feliz por esse tempo, a gente fica muito feliz porque dezembro para nós não se resume a compras, a comer e a encontrar os parentes. Para nós, dezembro, na verdade, todo o nosso tempo, todo o nosso ano tem um significado maior. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse mês de dezembro. Nós vamos falar sobre as canções do Natal. Por que canções do Natal? Bom, porque o Natal é um feriado que tem uma série de músicas, de canções. Quem aqui é um pouco mais velho vai lembrar da música da Simone, que minha avó tinha um disco só de Natal com as músicas da Simone, e ela deixava o dia inteiro tocando aquele LP de Natal. Se você é mais novo, você vai conhecer outras músicas natalinas. E as músicas de Natal, elas têm, além da estética, né, natalina, os sinos e tudo mais, ela tem alguns temas em comum. E boa parte, se não todas as músicas de Natal vão falar que Natal é tempo de celebração, de alegria e de união. Certo? Você passou o ano inteiro brigando com seus parentes por causa de política, agora no final do ano você se encontra para comer com ele e finge que está tudo bem. Para nós, o Natal é um tempo de reconciliação, da gente unir forças por um mundo melhor. Mas qual é o problema? O problema é que nós estamos passando Natal após Natal e o mundo não parece mais unido. O mundo não parece mais esperançoso, o mundo não parece mais harmônico. Por quê? Porque, por melhores que sejam essas coisas que nós ouvimos nas músicas de Natal, sobre a família, sobre a união e tudo mais, isso ainda é uma visão muito rasa do que é o Natal. Isso ainda não nos mostra o verdadeiro significado, o propósito, a profundidade do Natal. Essas músicas, essas canções de Natal são belas, falam de coisas boas, mas ainda não conseguem nos explicar o que é Natal. Mas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos 4 canções que elas sim podem nos explicar e nos mostrar o que é o Natal ao final das contas. E quando a gente vai ler essas canções, cada uma em um domingo, nós vamos descobrir que o Natal não é um feriado comercial e sentimentalista. O Natal tem um significado muito maior. O Natal significa que Deus está intervindo na história humana de forma maravilhosa por meio do seu Filho Jesus para restaurar todas as coisas. E o Natal, nós vamos descobrir, é como Deus responde aos nossos anseios por justiça, por liberdade, por paz, por salvação. Então, o Natal é algo maravilhoso. E o que nós vamos fazer nesse mês, então, é cada domingo olhar para uma dessas canções do Natal e tentar enxergar o que é, no final das contas, o nascimento de Jesus. E quando a gente fizer essa jornada, eu espero muito que você descubra que o Natal não foi apenas algo que aconteceu há 2000 anos. O Natal continua sendo boa notícia para cada um de nós, hoje, aqui e agora. Para todos aqueles que recebem a chegada de Jesus como ela é, o Natal é boa notícia. E para a gente começar, então, nós vamos abrir o Evangelho de Lucas. Abra aí, se você não tem uma Bíblia, não tem problema, nós vamos mostrar no telão, na tela aí, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Antes da gente ir para a primeira canção do Natal, nós primeiro temos que entender o que é esse Evangelho de Lucas. Abra aí no capítulo 1 de Lucas. Nos primeiros versículos nós não vamos ler, eu quero só te dar um breve panorama do livro. O Evangelho de Lucas é uma espécie de biografia de Jesus que foi escrita por Lucas. Lucas era um médico do primeiro século. E nos primeiros 4 versículos, Lucas explica o propósito dele escrever esse livro. Ele quer nos dar um relato organizado e digno e fiel do que Jesus fez, do que ele falou e de quem ele foi. E no versículo 5, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, papapá, papapá, papapá. Por que isso é importante? Porque a história do Natal não começa com "era uma vez".
Ou num lugar muito e muito distante. As histórias que a gente conhece, os contos, eles começam com Era Uma Vez. Mas a história do Natal começa nos dias do rei Herodes, e ao longo de todo o livro de Lucas, ele vai nos dando datas e pessoas conhecidas da história. E por que isso é importante? Porque isso nos mostra que o que Lucas está relatando aqui não é uma fantasia religiosa, não é um mito. O que Lucas está nos falando aqui é um relato organizado, testemunhado por pessoas, por documentos. É um relato digno. Você pode ler e acreditar. Isso aconteceu no tempo, no espaço, nesse mundo, lá na região da Judéia, ali na Palestina, mais ou menos. Isso nos mostra algumas coisas, então. Primeira coisa, como eu disse, o livro não é um mito ou uma fantasia religiosa. Você pode, se você não é um cristão, se você nunca leu a Bíblia, você diz, bom, a Bíblia é um ajuntado de coisas que pessoas foram mudando e não tem nenhuma eu não posso ter nenhuma segurança em ler esse livro. Não, você pode sim. Ele é um livro historicamente localizado, com documentos, com testemunhas oculares que relatam que aquilo é verdadeiro. Se você for pesquisar, por exemplo, você vai descobrir que o Novo Testamento é mais de 200 vezes mais seguro do que os relatos que a gente tem sobre Platão, por exemplo. Então, ninguém duvida de que Platão existiu, certo? Mas os relatos que nós temos sobre Platão são mínimos. O Novo Testamento é muito mais seguro do que qualquer documento histórico que nós temos da Antiguidade. É o documento mais importante, mais seguro. Você pode ler, saber que ele é histórico. Segunda coisa que isso nos ensina, que o Evangelho de Lucas não é um ajuntado de conselhos sobre coisas que nós devemos fazer. Então, Lucas não está falando de um mestre chamado Jesus que veio nos ensinar sobre coisas que nós devemos fazer. Lucas está falando sobre uma notícia. Quando eu te dou uma notícia, eu estou falando de algo que já aconteceu. Lucas, então, o Evangelho de Lucas é sobre o que Jesus já fez. E nós não devemos fazer nada, nós devemos reagir a algo que já aconteceu. Então o Natal não está dizendo, vamos nos unir e melhorar o mundo. Não, o Natal é, Jesus veio e fez algo. Olhem para ele, creia no que ele fez. Então o chamado do Evangelho de Lucas não é para fazermos alguma coisa, para adotarmos algumas práticas religiosas, mas para olharmos para aquilo que Jesus já fez. Essa é a boa notícia. Deus se fez homem e veio fazer algo em nosso lugar. Então nós vamos ler hoje, capítulo 1, versículo 46 ao 55. E para eu poder te explicar o que está acontecendo aqui, o que é essa canção, nós primeiro temos que entender quem é que está cantando ela. E quem está cantando ela é Maria, a famosa Maria. E o que Lucas nos fala sobre Maria e sobre o seu noivo José? Primeira coisa, eles são de uma cidade chamada Nazaré. Nazaré era um lugar absolutamente insignificante. Nazaré era tão pequena e sem importância que ela nem estava nos mapas da antiguidade. Você não conseguia achar Nazaré nos mapas. Nazaré possivelmente tinha de 100 a 200 habitantes, era uma vila, certo? Então, os dois vinham de Nazaré. Segunda coisa, tanto Maria quanto José eram muito pobres e possivelmente eram analfabetos, ok? Poucas pessoas eram instruídas a ler naquela cultura e Maria e José possivelmente eram também analfabetos. Terceira coisa, eles eram muito jovens. Eles possivelmente tinham entre 14 e 16 anos. Na cultura judaica, na cultura antiga, casava-se muito cedo, certo? Não se esperava até os 30 anos para casar. Casava-se com 15, 13, 14 anos, homens e mulheres. Então José e Maria eram adolescentes, ok? Era o que hoje a gente chamaria de adolescentes. E o José possivelmente deve ter conhecido a Maria muito cedo, porque numa vila de 200 pessoas, todo mundo se conhece. Ele deve ter sido assim, vizinho de Maria, e ele começou a se apaixonar por ela muito cedo. Sabe aquela sua apaixonante de escola, que se diz, nossa, eu tenho uma menina da minha escola que é linda, eu vou casar com ela? Então, José e Maria possivelmente se conheciam desde crianças, e José então começa a trabalhar para ganhar um dinheiro e poder casar então com Maria e casar com a mulher dos seus sonhos. Quarta coisa, eles estão comprometidos para um casamento. Eles não são casados, eles também não são namorados. O namoro não existia. Eles são comprometidos para casar. Era um compromisso entre as duas famílias, durava aproximadamente 1 ano, em que José estava se preparando para construir a sua casa e poder receber Maria como a sua esposa. Essa relação não envolvia beijos, sexo, coabitação. Isso não existia. Cada um ficava na sua casa e eles mantinham, então, a sua vida familiar, ok? Por que isso é importante? Quando a gente entende quem é José e quem é Maria,
aquela imagem católica de José e Maria como um casal um pouco mais adulto, brancos, bem vestidos, a gente vê que isso não é exatamente a verdade. José e Maria são adolescentes, de pele escura, do ambiente rural. Eles possivelmente andavam para lá e para cá com os pés sujos. Eram pessoas bastante... tinham um trabalho bastante físico, bastante operacional. E eles viviam em casas de barro. Quando você entende isso, que José e Maria eram dois adolescentes da Palestina, você começa a perceber que, uau, é com essas pessoas que Deus está falando? Sim, é com essas pessoas que Deus está falando. Hoje, possivelmente, José e Maria deviam estar usando TikTok, usando filtro de cachorrinho no Instagram. Sim, é com dois adolescentes que Deus está falando, e é a voz dessa menina pobre e marginal quase que nós vamos ouvir hoje. Essa é Maria, ela que nós vamos ouvir, então, hoje. E o que acontece é que um anjo, aqui no capítulo 1, versículo 26 em diante, um anjo aparece para Maria um certo dia e dá uma notícia para ela. Maria, você vai ficar grávida, você foi agraciada por Deus, você vai ficar grávida de um bebê chamado Jesus. Ela fica assustadíssima por isso, né? É um anjo, ok? Anjos não aparecem todo dia, nem na Bíblia, ok? Anjos, as pessoas acham que o povo da antiguidade via anjo o tempo todo, né? Não, anjos não eram comuns, ok? O anjo aparece para essa adolescente, diz, Maria, você foi agraciada por Deus, você vai ter um bebê chamado Jesus. E além de um anjo estar falando isso para ela, algumas outras coisas são perturbadoras nesse relato. Primeira coisa, esse bebê que o anjo fala, ele não seria um simples bebê. O anjo usa alguns títulos divinos para se referir a esse bebê. Ele fala que esse bebê, versículo 35, seria filho de Deus. Versículo 32 e 33 diz que ele reinaria eternamente. Percebe? É um título bastante alto para uma criança. Diz que não seria apenas alguém grande, importante, o filho de Maria seria único. Então esse bebê não é um bebê comum. Segunda coisa que é perturbadora, como é que Maria teria um filho se ela era virgem? E ela até fala isso pro anjo, fala assim, seu anjo, eu acho que é a pessoa errada, porque assim, eu assim, não convivo ainda com o meu noivo José. Eu não tenho relações com ele. E o anjo diz, o Altíssimo virá sobre você e te cobrirá. E a palavra cobrirá aqui, no original, é a mesma palavra usada para se referir à presença de Deus nos tabernáculos, ou no templo de Israel. Então o que o anjo está dizendo é, Maria, Deus virá sobre você e habitará em você, e você ficará grávida. E ela então responde a isso com o Magnificat, que é essa canção que nós vamos ouvir hoje. O Magnificat é a reação de Maria a essa notícia. O Magnificat é uma explosão de gratidão e louvor e surpresa. E o Magnificat não é só uma obra de arte. Ele primeiro revela a fé de Maria e também o significado do que está acontecendo. E o que a gente vai ver é que no Magnificat Maria mostra que a chegada de Jesus é boa notícia, não apenas para ela, mas para todas as pessoas oprimidas desse mundo. Então eu quero te convidar a ler comigo os versículos 46 a 49, as primeiras palavras dessa canção de Maria. Diz assim o texto, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é como o Natal nos mostra que o Deus poderoso intervém na vida de pessoas comuns. O Natal nos mostra que o Deus Todo-Poderoso intervém, age, opera na vida de pessoas comuns. Então, Maria começa o seu cântico adorando a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E é legal porque Maria não disse, ela não... Hoje a gente, se você abrir o seu Instagram, você vai ver um monte de gente com a hashtag gratidão. E aí você pergunta, a sua gratidão é direcionada a quem? Ela vai dizer, à vida, ao cosmos, ao destino. Maria não, Maria direciona a sua gratidão a Deus, ok? É Deus a fonte, a origem dessa bênção que Maria está recebendo. E
E qual que é essa bênção? Ela, uma menina pobre, sem importância nenhuma, que habitava longe das capitais, longe dos reis, foi vista por alguém que é maior que os reis. Ela não foi vista apenas por um capitão de um exército, ou por um rei local. Ela foi vista pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que ela diz no versículo 49. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E não apenas esse Deus Todo-Poderoso a viu como a deu a maior de todas as honras. Ela carregaria o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Isso nos mostra que Deus não trata as pessoas comuns com desdém, com indiferença ou com distância. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso também é um Deus pessoal. Também é um Deus que se importa. Sim, Ele é o Deus criador do cosmos, mas Ele também é o Deus que olha para pessoas comuns. Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus interessado, Ele é um Deus que intervém na vida de pessoas normais, comuns, sem importância, sem relevância, sem fama. E quando a gente entende que Deus se interessa por pessoas comuns, isso nos dá confiança para ir a Ele. Certo? Imagina se eu pintasse uma imagem de um Deus que é o criador de todo o cosmos, o todo-poderoso, o exaltado sobre a terra. E só eu falasse isso dele. Você pensaria, bom, não é para mim, ok? Ele é muito maior do que eu não tenho nenhuma importância para ele. Sim, Deus é todas essas coisas, mas Ele também é um Deus que se revela aos pequenos. Maria é um símbolo disso. Se tem alguém nesse mundo que, assim, na teoria, não deveria ser visitada por Deus, era Maria, uma adolescente da Palestina com seus 14, 15 anos, possivelmente analfabeta, mas Deus fala com ela. Isso significa então que você pode ir a Deus e falar com Deus. Você pode falar com Deus sobre as suas questões cotidianas. Você pode falar com Deus sobre dinheiro, casamento, profissão, dificuldades, porque Deus olha para pessoas comuns. Deus se importa, Deus se envolve com pessoas comuns. E no caso de Maria, Deus não apenas se envolve e se revela a ela, mas Ele se torna um bebê no seu ventre. Isso é muito poderoso. O nosso Deus é um Deus grandioso, mas o Natal é a mensagem que diz, mesmo sendo tão grande, Ele se revelou a nós. Ele está disponível a mim, a você, a cada um de nós. Às crianças, aos adolescentes, aos idosos, a pessoas que mal sabem falar, Deus está disponível. E o que isso produz em Maria? Orgulho? Não. Gratidão e confiança. Ela fala uma coisa aqui muito interessante no texto. Ela diz aqui, versículo 48. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Bem-aventurada. Isso parece um pouco orgulhoso de Maria, né? Eu nunca mais serei esquecida. Mas, veja bem, qual é a razão para ela dizer isso? Continua lendo, versículo 49. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ela está dizendo, as gerações vão se lembrar do meu nome, não porque eu sou virtuosa, não porque eu sou boa, mas porque o Deus poderoso me deu um presente maravilhoso, infinito, impossível, impensável. Eu vou ser lembrada nas gerações, não porque eu sou boa, mas porque Ele que é bom, me deu algo impensável. Imagina você, é final de ano, ok, nós estamos aqui, se Deus quiser, vamos ter amigo secreto, certo? Amigo secreto é uma coisa maravilhosa. Adoro amigo secreto. Imagina você que chega lá um amigo secreto e o seu amigo te dá um carro. Aliás, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é ótimo sobre isso. Se você não assistiu, assiste. É um vídeo bom do Porta, vai assistir. Um amigo secreto. O cara dá um apartamento pro outro. Então, André, chega um amigo secreto aqui, o cara te dá uma chave aqui de um carrão. Recebe, tá recebendo. André, você vai esquecer disso em algum dia da sua vida? Não. Vão se passar os anos, ele vai continuar dizendo, cara, teve um dia que o cara me deu um carro de amigo secreto. Você não vai se lembrar disso porque você é virtuoso, porque você mereceu. Você vai se lembrar disso pelo tamanho da generosidade que a gente deu. O tamanho da generosidade é o que vai marcar essa história na sua vida. O que está marcando Maria aqui, por todas as gerações, não é a virtude dela. É o tamanho da generosidade desse Deus. E isso nos mostra dois erros possíveis que a gente pode ter na hora de olhar para Maria. O
Primeiro é achar que Maria é uma mulher quase divina, que tem um acesso especial a Deus. Maria não se vê assim. Ela sabe que ela é uma adolescente sem importância, pecadora, necessitada de Deus. Ela não se via como a fonte da graça, ela se via como alvo da graça. Maria não dá graça, Maria recebe graça de Deus. O primeiro erro é a gente achar que Maria é uma espécie de corredentora ou mediadora entre nós e Deus. Não, ela não é. Mas há um segundo erro também, que é achar que Maria não tem nenhuma importância. Ela deve ser esquecida. Não devemos nem falar o nome dela. Não, ela é um exemplo maravilhoso de fé, de obediência, de submissão. Nós devemos imitá-la. O segundo erro, que é muito comum de nós protestantes, é desprezar Maria. O exemplo dela é belíssimo. Devemos aprender com ela. Mas ela não é divina. Divino é o Deus que a viu, a abençoou e interviu na sua vida. Então essa é a primeira coisa que nós queremos falar. O Deus Todo-Poderoso intervém na vida de pessoas comuns. Segunda coisa, o Natal nos mostra que Deus rejeita os soberbos, mas está ao lado dos humildes e dos oprimidos. Acompanha comigo aí os versículos 50 a 53. Ela continua cantando. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Maria sabe que recebeu um presente maravilhoso, mas ela sabe também que a misericórdia de Deus não acaba nela. A misericórdia de Deus é estendida a todos que o temem, a todos que são humildes e oprimidos. E o Natal nos mostra isso. Deus está agindo em favor, indo na direção dos fracos e necessitados. Boas notícias. Jesus nasceu. Isso significa alegria para os oprimidos, salvação e exaltação para os humildes. Porque veja bem, Deus não apenas vai na direção de uma mulher fraca, humilde, sem importância. Ele mesmo se torna um humilde e sem importância. Ele nasce de uma adolescente, ele se torna um homem pobre, um nazareno. Ele é rejeitado por toda a sua vida. E no final da sua vida, ele é crucificado, nu, cuspido e humilhado. O Natal nos mostra isso então. Deus está vendo toda opressão, toda injustiça. E não apenas ele se importa com isso. Porque veja bem, a gente pode estar andando na rua e ver alguém passando necessidade e sentir um sentimento bom, né? Nossa, coitado dessa pessoa. É certo sentir esse sentimento? É claro que é. Mas isso é só o começo. Deus não apenas sente algo pelos fracos e oprimidos. Ele se move na direção dessas pessoas e ele se torna um fraco, humilhado e oprimido para levar embora toda humilhação e toda opressão. Maria é um símbolo do que Deus faz nesse mundo. Ela que era uma desprezada, se torna uma exaltada. O que Deus fez com Maria, Ele quer fazer com todos os fracos e oprimidos desse mundo. Ele quer exaltar aqueles que são hoje humilhados. Ele promete que um dia todo soberbo, todo orgulhoso, vai sumir. E o rei Jesus, o rei humilde, vai governar com justiça. Nesse dia, todo choro vai virar riso. Toda humilhação vai virar exaltação. Todo faminto vai ser saciado. Deus promete. E o Natal é essa boa notícia. Deus está trabalhando para levar embora toda a humilhação, toda a opressão. E talvez você, talvez isso não pareça muito claro, porque a gente tem uma elite evangélica na televisão e na política que parece nos dá, assim, nos faz acreditar que ser um cristão tem a ver com domínio e poder. Mas, desde Maria e até hoje, o cristianismo, a fé cristã, sempre foi a fé dos fracos e dos oprimidos. Sempre foi a fé do pobre, sempre foi a fé daqueles que não são brancos e governantes e poderosos. Até hoje o cristianismo é majoritariamente negro e asiático. Há muito mais mulheres do que homens nas igrejas. Desde sempre.
Então não se engane, a fé cristã não é sobre poder e dominar o Congresso e as estruturas políticas não é. A fé cristã é de um Deus que se fez fraco para libertar os fracos, os oprimidos, os humilhados. E não porque Deus odeia os ricos e pobres, ok? Desculpa, os ricos e poderosos. Deus não odeia rico porque alguém é rico. Não, não. A questão é que os ricos e poderosos têm mais dificuldade de reconhecer a sua condição. Os ricos, governantes, poderosos, eles têm mais dificuldade de reconhecer a sua dependência. E eles rejeitam, aqui no versículo 50, o que Maria chama de temor ao Senhor. Eles dizem, eu não dependo de Deus, eu não preciso de Deus, eu não preciso da misericórdia de Deus. E porque eles rejeitam o temor de Deus e a misericórdia de Deus, Deus os rejeita. Então por que é que os fracos e oprimidos parecem ser uma classe especial na fé cristã? Não é porque há virtude neles, mas é porque eles reconhecem a sua fraqueza. E Deus está ao lado daqueles que reconhecem a sua limitação, a sua fraqueza, a sua humilhação. Deus está ao lado deles. E o Natal tem que nos levar a isso, tem que nos levar à humilhação, a compreender o nosso verdadeiro tamanho. Veja bem, o texto não diz que apenas os ricos e poderosos e governantes é que serão rejeitados por Deus. O versículo 51 diz que todo aquele que é soberbo no coração é rejeitado por Deus. Talvez você seja pobre, mas é soberbo no coração. É possível. Talvez você não seja alguém de fama, mas é soberbo no coração. Todo aquele que é soberbo no coração não participará das bênçãos que o Natal vem trazer. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se vê como alguém necessitado? Você consegue reconhecer a sua necessidade? Você sabe que precisa de um Salvador? Quando você olha para Deus, você entende que há um abismo intransponível entre vocês? Que há um contraste infinito entre vocês? Você clama a Deus por misericórdia, você sabe que você é necessitado? Boa notícia, o Natal é para você. O Natal é uma boa notícia para você. Deus está respondendo ao seu anseio. Se você não reconhece isso, o Natal é uma má notícia para você. Eu quero encerrar essa parte aqui, focando no versículo 53, que diz que Deus saciará os famintos. No Natal, Deus está saciando os famintos. Isso nos ensina alguma coisa, que o Natal deve ser um momento em que a gente deve se lembrar de como a gente foi tratado por Deus. Nós que éramos famintos espirituais, recebemos um banquete, né? Da mesma forma, nós temos que ser movidos na direção daqueles que mais precisam. O Natal é um tempo para você repensar a sua generosidade ou a sua falta de generosidade. O Natal é um tempo que você tem que refletir. Eu estou dando aos outros aquilo que eu recebi do próprio Deus? Eu estou sendo generoso e saciando a fome como Ele saciou a minha fome? A igreja tem que ser um povo acostumado com os necessitados, os famintos, os humilhados. A gente tem que estar no meio dessas pessoas. Eu não tenho nada contra a classe média, mas nós não podemos nos acostumar a sermos crentes de classe média que só se sentem bem quando está tudo bem, tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo ok. Aí eu me sinto bem. Não, a fé cristã é de gente quebrada. Nós temos que ser movidos a essas pessoas. Eu quero caminhar. A terceira coisa que eu queria falar, e a penúltima, eu não vou me alongar muito nessa, nos versículos 54 e 55. O Natal nos mostra que Deus cumpre fielmente todas as suas promessas. Olha o que Maria canta. Ele ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disse aos nossos antepassados. Eu quero falar um pouco mais sobre isso nos próximos domingos. Como é que o nascimento de Jesus não é algo pontual. É o ápice de uma história que está sendo contada há muito tempo. Você lê a história da Bíblia, você vai ver que Jesus foi prometido desde Gênesis 3. Ele é aquele que viria como um vitorioso para destruir a morte, o pecado e a serpente. Em Gênesis 12, Deus reafirma uma promessa para Abraão, é isso que Maria fala. Deus diz para Abraão, Abraão, da sua descendência, da sua linhagem, vai vir um que vai abençoar as nações. É a mesma pessoa, Gênesis 3, Gênesis 12 e agora o nascimento de Jesus.
Jesus é esse que, prometido por Deus, que viria para abençoar não apenas a nação de Israel, mas todas as nações. Isso nos mostra algo. Deus cumpre cada promessa que Ele faz. O Natal nos lembra disso. Deus não esquece suas promessas. Ele é fiel e Ele é justo para cumprir cada uma delas. Eu quero pular para o último ponto. Nós vamos falar sobre isso nas próximas canções. Como é que Jesus é o cumprimento das profecias e promessas. Eu queria encerrar dizendo que o Natal mostra que apenas os dependentes podem desfrutar da alegria que Jesus traz. Eu quero bater um pouco mais nesse ponto aqui com vocês. O Magnificat, que é essa canção de Maria, nos mostra muito claramente que Deus tem um lado. Deus tem um lado. Deus veio para todos? Veio. Mas nem todos o receberam. Deus está disposto a abençoar todos. Independente de classe, de histórico, de etnia, de cor de pele, tanto faz, não importa. Deus veio para todos. A pergunta é, quais o receberam? Todos? Não. O que difere aqueles que recebem a alegria do Natal e os que não recebem a alegria do Natal não é o seu histórico religioso. Não é, se você faz boas coisas, você pode se alegrar. Se você faz más coisas, não se alegre. Não, não, não. O que vai definir se o Natal vai ser um tempo de alegria para você ou não é a sua disposição de coração para você mesmo. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Eu quero repetir que Deus não odeia poderosos, intelectuais e ricos. Aliás, nós temos uma cidade de gente intelectual. Deus ama essas pessoas. Mas qualquer pessoa que se apegue à sua intelectualidade, poder, fama, dinheiro, está iludida sobre si mesma. Qualquer pessoa que acredite que tudo que precisa na vida é conforto, um bom salário, uma casa legal e bom entretenimento, está iludida sobre si mesma. A vida não é só isso. Para essas pessoas, Deus está dizendo, você é um dos ricos que eu rejeito. Você é um soberbo. No seu coração você é soberbo. Você acredita que você é suficiente em você mesmo. Você acredita que há algo de bom em você e que você não é um necessitado. A gente tem de olhar para pessoas como Maria, uma jovem da Palestina, pobre, analfabeta, e dizer, que menina necessitada. E a gente não consegue reconhecer, nós é que somos necessitados. Se a gente olha para uma pessoa dessa e a gente não consegue reconhecer que nós somos tão, ou até mais miseráveis, há um problema com a gente. Porque Maria, mesmo sendo tão humilde, ela reconheceu a sua necessidade e foi agraciada por Deus. Quando você não consegue entender o tamanho da sua necessidade, não há nada para você no Natal. Você não precisa de um Salvador. E veja bem, eu não estou falando aqui sobre pessoas religiosas. Talvez você seja uma pessoa não religiosa, você não crê em Deus, você é um ateu ou um agnóstico, mas você se acha uma boa pessoa. Você tem um padrão moral que você vive de acordo com ele e você fala assim, cara, eu sou uma pessoa legal. Eu não faço nada de muito errado. O Natal não é boa notícia para você. O Natal é para aqueles que reconhecem a sua miséria e reconhecem que precisam da misericórdia de Deus, porque cada um de nós, todos nós, somos pobres. Todos nós somos pobres. E talvez você resista a essa verdade, porque isso fere o seu ego. O Natal fere o nosso ego. O Natal é uma inversão, onde os humilhados e necessitados são exaltados. E aqueles que dizem, eu sou uma boa pessoa, esses são humilhados, esses são rejeitados, esses são deixados de lado. Esses não têm nada para receber de Deus. Eu quero encerrar então olhando para o versículo 38 e dizer que para você experimentar a verdadeira alegria do Natal, é necessário que a disposição do seu coração seja como a de Maria. Olha o que Maria diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Para você compreender a alegria do Natal, o que significa o nascimento de Jesus, é necessário que o seu coração seja como o de Maria. E diz, Deus, eu não entendo tudo. Maria não entendia tudo o que estava acontecendo. Ela diz,
Mas eu sou a tua serva, eu me submeto ao Senhor. Faz comigo conforme o Senhor quiser. Eu reconheço que eu sou limitado no meu entendimento, mas o Senhor é poderoso. Faz comigo conforme a sua vontade, eu confio no Senhor. E a gente acha que para Maria foi muito fácil falar isso, né? Não foi nem um pouco fácil. Maria seria muito mal vista, porque ela seria uma jovem que engravidou sem casar. Os evangelhos, inclusive, você ouve Jesus recebendo xingamentos por isso. Os caras falam assim, não é esse que não tem pai? Isso era uma piadinha, era uma forma de dizer que Maria era uma prostituta. Maria sabia que ao receber a vontade de Deus, ela seria humilhada socialmente. Ela perderia a sua reputação, o seu conforto, possivelmente o seu casamento com José. Ainda assim, ela sabe que Deus é confiável. Ela se entrega a Ele porque Ele merece a confiança dela. A fé cristã, então, eu quero encerrar com isso. Se você é um cristão de verdade, você vai ser sempre alguém chocado com a bondade de Deus para com você. O cristão nunca é alguém que diz assim, então, eu sou cristão e é isso aí. Ser cristão é um pouco difícil, mas... Ou ser cristão até que é fácil, eu dou conta. O cristão é sempre alguém que, como Maria diz, eu? Mas o que eu fiz para merecer uma graça tão grande, Senhor? Maria, ela é um símbolo do que todo cristão é, ou deveria ser. Um cristão verdadeiro é. É alguém surpreendido, maravilhado, chocado com a graça de Deus para com alguém tão pequeno. O Natal não é sobre o que nós fazemos ou o que nós podemos fazer. O Natal é sobre como um Deus tão grande olhou para pessoas tão comuns, tão necessitadas, tão quebradas, e decidiu não apenas ir na direção deles, mas se tornar um para levar a nossa humilhação embora. É isso que Cristo faz na cruz, quando Ele leva sobre Ele toda a nossa humilhação, opressão e vergonha, para que, crendo naquilo que Ele fez, nós não sejamos mais envergonhados, mas sejamos exaltados diante de Deus. Eu queria encerrar orando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui gratos, Deus, porque o Senhor nos dá a chance de olhar para Maria e a sua canção e por essa lente, Deus, do magnificar, olhar o que é o Natal. Senhor, nós estamos tão acostumados a olhar o Natal pela ótica do comércio, do consumo. E Deus, a gente perde de vista que o Natal é para os fracos, para os oprimidos. É alegria para aqueles que não têm outra alegria. É liberdade para aqueles que estavam cativos. É exaltação para aqueles que foram humilhados, Deus. Pai, nós pedimos que o nosso coração, que é tão autossuficiente, tão autônomo, que ele seja humilhado pela verdade do Natal. E a gente olhe para Jesus, o menino Jesus, e perceba que Ele é a nossa honra, que Ele é a nossa exaltação, que nós não temos nada em nós mesmos, senão aquilo que o Senhor nos dá. Nos ensina, Deus, a celebrar o Natal não como a festa que celebra os nossos feitos, mas o feito do Senhor por nós. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor seja exaltado, que o nosso coração se alegre como o de Maria e que Jesus seja para nós a nossa única razão de louvor, de exaltação e de honra. Nós oramos assim no nome dEle, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Boa noite, pessoal. Nós vamos ler juntos o Magnificat, que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Eu vou começar a leitura e a parte sublinhada a gente lê junto. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço,
dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ó Deus de amor, em tua justiça encontramos alegria. Ajuda-nos a estarmos abertos aos teus propósitos para nós, para nos tornarmos portadores da tua palavra, falando a verdade em poder e levando esperança aos pobres e oprimidos. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Atentoso para o pó soltado ao vento que eu sou, grandes coisas fez em meu favor. E agora todas as nações verão o meu Senhor, alegria acharão em mim. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Braço forte derrubou os tronos, exaltou o humilde que por ele esperou. Eu carrego por um pouco o Salvador dentro de mim, eternamente estarei em ti. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito Se alegra em Deus, meu Salvador. minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Santo é o teu nome, todos que o temem, tem misericórdia para se valer. Santo é o teu nome, todos que o temem, tem misericórdia para se valer. Santo é o teu nome, todos que o temem, Tem misericórdia para se valer. Santo é o teu Nome, todos que o temem, tem misericórdia para se valer. a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí onde você estiver. Vamos adorar o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quão bom foi essa palavra para nós, né? É muito bom. Eu nunca tinha olhado por essa ótica. E é libertador, assim, é legal demais conseguir enxergar esse contexto e todas essas verdades que foram ditas. Amém? Se você está acompanhando a gente pela primeira vez aí na internet, se você quer saber um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre a Oikos, a nossa igreja, ou se você gostaria de receber uma oração, aqui na descrição do vídeo tem um link, clica lá, entre em contato com a gente, vai ser um prazer muito grande orar com você, estar com você e poder te abençoar de alguma forma e que Deus te abençoe.